RPG, a Rádio Paulo Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do IPGcast. Só conversa, mas trazemos aqui uma convidada especial. Eu sou a diretora do agrupamento de escolas Paulo da Gama. O meu nome é Paula Campos e, pelos vistos, sou a convidada especial neste podcast. Porquê o motivo da convidada? É a rainha de nós todos. Ela é que manda em nós, por isso, por que não convidá-la? Assim talvez limpa. Não, sim, sacamos. Bem, vamos começar a perguntar aqui à nossa diretora como é que surgiu a ideia de ser diretora de um agrupamento. A ideia foi crescendo, não surgiu assim de um dia para o outro. E cresceu porque eu tinha muitas ideias sobre a educação que gostava de pôr em prática aqui na escola, porque gosto muito dos professores desta escola, porque gosto muito dos alunos e também porque senti que tinha o apoio da maior parte dos professores para poder executar essas ideias que eu tinha. É um cargo que eu exerço com muita dedicação e com gosto, mas por um lado há uma coisa que me falta, que é dar aulas, não é? Tenho muitas saudades de dar aulas aos alunos, faz-me falta essa parte de estar com os alunos na sala de aula, tenho mesmo muitas saudades de regressar à sala de aula e isso faz-me, às vezes, arrepender um pouco de estar neste cargo há tantos anos. Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser regressar à sala de aula, é essa a sensação que eu tenho, não é? Que é onde eu me sentia bem, não é? Onde eu estava confortável. Mas na direção eu posso ter outro tipo de ambição. Ambição no sentido de promover projetos, implementar ideias, procurar estimular e incentivar os professores e os alunos de outra forma, ajudar as famílias com determinados problemas que enquanto professora não consigo ajudar. Mas é de muita responsabilidade, não é? Dava aulas de que matéria? Português, do terceiro ciclo e secundário. Continuando com esta questão de diretora, como é que é ser... Quem manda nisto tudo? Quem manda nisto? Da boss. Sim. Olha, tem dias que é bom, tem dias que é horrível. Ser da boss tem que tomar decisões difíceis. É estar constantemente a tomar decisões. Muita papelada, muitas decisões a toda a hora, decisões diferentes, não é? Por exemplo, eu estou a ler um documento sobre um assunto, depois entra uma pessoa que coloca uma questão e os professores são inteligentes, portanto, quando vão lá colocar questões, são sempre questões que são novas e às vezes que nunca foram colocadas, as coisas estão sempre a mudar. E a legislação também, os paradigmas da educação, portanto está sempre tudo a mudar e uma pessoa tem que estar atualizada e não é fácil corresponder a toda esta mudança e estar sempre à frente, porque uma escola não pode parar. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo de início, não vale a pena estar um ano sem novas ideias. A escola tem que estar sempre a mudar, porque ela já está sempre tão atrás do tempo. As mudanças são tantas na sociedade hoje em dia, tão aceleradas, que se a escola ficar para trás, ela arrasta-se como se fosse uma tempestade, o final de uma tempestade, e fica mesmo para trás em relação às outras. E é isso que às vezes cansa aos professores, mas também tem que ser isso que os motiva, não é? Porque tem que haver desafios para os alunos. Os alunos são diferentes daquilo que nós éramos quando tínhamos a vossa idade, e para nós, professores adultos, para os vossos pais, é muito difícil às vezes entender a forma como vocês pensam e é difícil preparar aulas para jovens que nasceram numa época diferente da nossa e que pensam de uma forma diferente e que estudam de uma forma diferente e que têm a interpretação do que é diferente daquela que nós temos. Ok, e sim. Já neste âmbito ainda de falar sobre direção e tal, na direção, tirando a parte de trabalho, como é que é lá o convívio, mais no convívio na direção? Pronto, há coisas que eu não posso contar, mas a partir das 5 horas
nós começamos a ficar cansados. E o que é que uma pessoa faz quando começa a ficar cansada? Para casa. Não, nós não podemos Para ir trabalhar. Fazemos disparates. Atiramos borrachas uns aos outros. Oh, diretora! Isso é tão engraçado. Fazemos corridas com as cadeiras porque têm rodas. Ai, não posso. Isto não acontece todos os dias, claro. Estou a dizer isto só para vocês não pensarem que nós estamos ali sempre mal dispostos, não é? Não, sendo assim, convidem-me a próxima vez que fizerem isto. Exatamente. Eu vou lá e trago o meu kit de borrachas atiráveis. Tiráveis. Traga-me a minha nerf, encaixa lá uma borrachinha e começa a jogar. Mas nós temos como é que se chama? Um esguichador para regar as plantas. Ah, ok. Sim, é o Sim, regador. sim, regador. sim. Mas é daqueles de esguicho. Sim, tem por cano Sim, e sim. depois Não tem. alcance. Então, Sim. mas já aconteceu fazer aquela música da Missão Impossível. Depois damos uns tios uns aos outros. Mas pronto, isto é naqueles momentos de grande aflição em que a pessoa já não está em si, não está no seu plano Exato. emocional. Portanto, na direção também se brinca, era isso que eu vos queria dizer. Outra pergunta, esta já é um bocadinho mais. Os alunos não gostam de falar deste assunto e nós queremos saber porquê o uso deste material. Essa plataforma. Sim. Porquê o uso do Classroom? Porquê o Classroom? Porquê que tem que ser o Miguel, Classroom? a pessoa já Sábado e percebeu. domingo. A pessoa já Porquê que isto percebeu. fala bullying connosco? Isso é verdade, isso é verdade. Os tutores eles metem-nos os trabalhos no Classroom no sábado para entregar no dia seguinte, lá para a noite. Exato. Do fim de semana. Não é sempre no fim de Mas é semana. tipo para entregar na segunda. Mas às vezes não estamos tão atentos ao Classroom. Era uma coisa que nós devíamos estar mais atentamente, mas às vezes não nos damos conta por isso e depois as pessoas colocam lá muitos trabalhos, é tudo por internet e acaba por ser mais cansativo. Até porque eu não gosto de fazer tudo por internet, eu prefiro muito mais fazer pelo papel e depois é tudo pela Classroom. Tem a ver com o hábito. Exato. Mas digital a dizer isto. Não. Pronto, mas eu não Eu adoro prefiro digital papel. porque não se tem que escrever, é mais rápido, mas às vezes é questão do hábito. Mas quando vocês dizem porque o Classroom é porque não gostam da plataforma do Classroom ou não gostariam de nenhuma plataforma? Posso ser sincera? Claro. Não gosto de nenhuma plataforma que ensina. Não, já temos a escola, 5 horas por dia, já é demais até. Também aulas à tarde, isso também não é. Isso quando foi acrescentado as aulas à tarde, nós antes investimos. Eu até gostei das aulas à tarde, até gostei. Mas, sim, eu não gostaria de ter um português à tarde. Não, por exemplo, Estou eu, tipo cansado assim, das aulas de manhã. E à tarde ainda vamos ter. mas eu achei estranho porque assim, nós temos um horário muito estranho, porque nas quartas-feiras nós temos educação física ao meio da tarde, muito do nada. Isso deixou-me Isso tem a ver super com confusa. os Eu sei, espaços do ginásio. pronto, porque exatamente. Mas é isso. Bem, o Classroom eu posso explicar. Depois da pandemia houve uma grande aceleração do uso do digital e professores que praticamente usavam o computador para fazer algumas pesquisas, trabalhavam no Word, rudimentarmente no Excel, sabiam trabalhar no seu e-mail, passaram a ter que saber gerir plataformas e trabalhar com várias aplicações para conseguir ensinar à distância. E a partir daí veio muita formação, chama-se capacitação digital, em vários níveis para os docentes. Portanto, aquilo que nós não podemos perder é que as pessoas façam essa formação e que depois não a usem. Não a usem em benefício dos alunos. Aquilo que está no nosso projeto educativo é manter o ensino híbrido. Sabem o que é o ensino híbrido? Digital e Manual. Exatamente. Ou seja, é manter aqui uma plataforma que vá alcançando os alunos de toda a forma. Por exemplo, um aluno que esteja doente ou que tenha que viajar para o estrangeiro, que possa ter acesso àquela plataforma e que haja um local onde vocês podem ter acesso aos recursos que o professor coloca ou outro tipo de recursos, vídeos, os PowerPoints, e que não seja só através do e-mail, porque um professor chega a ter 100 e tal alunos, quase 200, não é? E isso é complicado, gerir o e-mail. Imaginem que esses alunos todos enviarem e-mail para o professor, mais os colegas do professor. É complicado gerir isso por e-mail. Enquanto que no Classroom está organizado por turmas e é muito mais fácil de organizar.
Quanto aos fins de semana, vocês têm direito a eles. Não é verdade? Também concordo. Têm direito a eles. Diretora, saindo aqui um pouco do espaço dos trabalhos, é assim, eu queria lhe perguntar se está a pensar, por exemplo, tivemos a festa de Halloween, certo? Que houve aquela festa à tarde, se está a pensar a fazer algum outro tipo de festa durante o ano? Sim. Vai haver a festa do Carnaval, também é organizada por alunos do Mas ano. dentro da escola? Sim, dentro da escola. Ok, dentro do ginásio? Dentro da polivalente. Ok. É no aula. Como Como aconteceu no aula. No ginásio Pois tem é. muito mais espaço. Mas é por causa do piso, Pois. para não estragar Pois, o piso. pois é. Foi remodelado ainda. Pois é, foi todo Além remodulado. disso, como é muito grande, a música faz É que faz eco. para além da festa do Carnaval, que é assim a mais próxima, vocês vão ter uma surpresa no dia 24 de março, que é o dia do estudante, e a Câmara Municipal vem cá realizar várias atividades. Nesse dia não vai haver aulas, Com a escola toda? com a escola toda. Obrigado por explanar Partilhar a surpresa connosco. pela escola inteira. Não, mas a surpresa é mesmo para vocês terem algo para apresentar neste podcast, como deve ser. Exatamente. Eu tinha. Não é completamente estragar a surpresa, porque ainda não sabemos o que é. Não sabem quais são as atividades, Sim, não é? não sabemos qual é. Portanto, a escola vai organizar umas atividades, juntamente com as pessoas que vêm, atores e não só da Câmara Municipal, e depois, não são atores conhecidos, mas podem dar autógrafos, Não, um dia podem se tornar conhecidos. Eu tenho ali um autógrafo quando ele não. Ainda não era reconhecido. Ainda trabalhava na sombra. Na sombra. Eu tenho um pequeno conselho a dar. com certeza. Nos horários. Nós temos horários, tipo, não é cansativo. O que é cansativo é termos 2 horas de uma disciplina. Tipo, era bom, só temos mesmo uma hora, depois alterava, só que depois isso impactaria muito no peso da mochila. Mas este ano acho que já foi diminuído Exato, as 2 horas. Quando é duas. Para sair, não dá para sairmos todos. Quando são 2 horas, acho que principalmente naquelas matérias que nós gostamos menos, porque cada um tem os seus gostos, o nosso cérebro vai se cansando e há uma parte da aula que nós paramos de prestar atenção. O nosso cérebro não se foca mais naquela matéria, porque estamos a fazer a mesma coisa há tanto tempo que o nosso cérebro já não entra nada, fica tudo vazio. Tudo vazio. Posso devolver com um conselho também? Sim, São claro. aos vossos professores que nessas aulas, que têm uma duração mais longa, que a última parte da aula, os últimos 40 minutos, 30 minutos, seja uma atividade prática em relação àquilo que esteve a ser exposto. Ou seja, pode eventualmente haver uma parte da aula de maior exposição, em que vocês estão realmente a aprender um conteúdo, mas depois que haja uma experimentação ou uma fase de exercício prático sobre essa matéria, porque quando vocês depois passam para a parte prática e começam a exercitar, o vosso cérebro acaba por entrar noutro tipo de atividade, não é? E relaxam um pouco, mesmo que estejam desconcentrados, focam-se de outra forma. Mas e se for ao contrário? Tivemos a fazer algo prático, aula inteira, 2 horas, depois damos teórico nos últimos 40, 30 minutos. Não resulta tanto. Depois, para se acalmarem, já é mais Difícil. Exato. É melhor começar pelo difícil, depois começamos a distrairmos mais, sim. Praticarem aquilo que acabaram de aprender, porque não quer dizer que não possam começar. Depende das disciplinas, depende do conteúdo que estão a aprender. Falando nos horários da escola, no ano passado, quando não havia as aulas à tarde, havia aulas acho que era das 8 até ao meio-20. Agora foi diminuído para ao meio-dia e 35. 35, pronto. E agora há mais aulas à tarde. Sim, então, os horários em questão de aulas de 2 horas podiam ser divididos dia a dia. 1 hora temos português, depois no dia seguinte 1 hora de matemática, 1 hora de tudo por dia. São as pessoas que decidem, que pedem ao conselho pedagógico se devem ter aulas de 2 tempos ou de 1 tempo, isso tudo é decidido. É uma questão pedagógica. É uma questão em que os professores
precisam das tais aulas de maior duração, supostamente para realizarem essa componente prática. Não é? Há aulas em que isso é necessário. Por outro lado, vocês estão a comparar horários a que fomos forçados a fazer por causa de uma pandemia, não é? Que vocês quase não tinham intervalos, que vocês estavam todos concentrados da parte da manhã ou da parte da tarde para não se cruzarem os turnos. Também temos que almoçar, não é? Também ali o horário de almoçar também... Exato. Pode tornar mais fácil. Saíam quase às 19 horas, embora saiam todos às 17h30. Eu acho que é muito melhor sair toda a gente às 17h30 e os horários estarem assim, porque sair às 19 impedia que cada um de vocês, por exemplo, praticasse desporto ou tivesse outra qualquer atividade fora da escola, não é? Exato, por exemplo, nas quartas-feiras eu precisava ir a um lugar para estudar a minha atividade extracurricular e isso também me ajudou aqueles tempinho tarde. Pois, a escola acho que nunca, nos últimos anos, nunca tinha acabado tão cedo e tem-se notado mesmo a nível disciplinar uma maior calma, porque os alunos a essa hora não estão tão cansados. Às 19 horas estão cansados os alunos, estão cansados os professores. Agora sim surgiu uma dúvida, desculpa, mas para as aulas acabarem às 7, a que horas elas começavam? Porque são 5 horas. Mas vocês tinham 6 tempos de manhã e 6 à tarde, para não terem... No ano passado. O ano passado tinham 6 tempos em vez de terem 5. Ok, Quase então... não tinham intervalos. Então antes eram 5 horas, só tínhamos uma extra à tarde. Antes da pandemia. E ok. agora? Pois, sim. Quer dizer, depois depende do... O terceiro ciclo tem mais horas do que o segundo. Sobre os kits tecnológicos, a diretora acha útil os kits tecnológicos nas aulas, quanto dos professores, para apresentar alguns PowerPoints, alguns trabalhos, quanto dos alunos, quando há alguns dias têm que trazer? Sim, uma das coisas que eu acho que era importante era que os alunos já estivessem a trazer quase diariamente os kits tecnológicos para a escola. Diretora, por falar agora em tecnologia, uma coisa que eu acho que tinha que ser revista na escola é que a internet é muito má a maior parte do tempo e os professores, quando querem apresentar alguma coisa, são muito prejudicados. Exatamente, na aula de ciências, na aula passada que nós tivemos, nós não temos quase matéria nenhuma porque a professora não conseguiu apresentar aquilo que podia por causa da internet. Sim, eu acho que devia ser melhorado essa situação. Perdemos metade, 30 minutos da aula. Tinha O router, só que depois para conectar ao projetor precisa de uma net. E a net não funcionava, só ligava e desligava. E depois não conectava. Eu já expliquei na reunião de delegados e subdelegados que Sim. este ano. Queres explicar? Tu ouviste? Ouvi, mas eu vou deixar, já que é convidada de especial. Boa. Nós não podemos negociar nenhum melhoramento da internet já há uns anos para cá, porque o próprio Ministério da Educação está a fazer isso para todas as escolas a nível nacional. E como isso está a ser negociado a nível central, do poder central, as escolas não podem fazer nenhuma negociação nem melhoramento de contrato de internet. Aguardamos, todas as reuniões a que vamos dizem que vão fazer, que já fizeram, que estão a melhorar o sinal, mas acho que vão mesmo fazer um contrato nacional de... Já fizemos vários testes para todas as empresas de comunicação. Eles estão-me a distrair. Vamos aqui combinar quem é que vai falar depois. Mas também tem graça, é que enquanto eu estou aqui a falar, eles estão a gesticular uns com os outros. Não, mas estamos sempre a ouvir. Eu sei, eu estou a sentir-me ouvida. Então, eu queria voltar àquela parte mais das aulas. Eu vou perguntar uma coisa que já me perguntaram algumas vezes, não, 1 ou 2 vezes na turma, que é, não sei se consegue explicar, que é porque é que os professores escolhem quase sempre os mesmos para ir ao quadro, fazer exercícios ou essas coisas. Pessoas que mais têm dificuldade. Porque são têm mais dificuldade e precisam melhorar. Como é que os professores conseguem ver isso? Pelas notas.
Pelas notas, pelo É, comportamento. às vezes também vem pelo interesse do aluno na aula. Sim. Exato. Pelo se está Quando- a olhar para o quadro e se nota que ele Sim, está a tentar às vezes até pode ser perceber. muito bom aluno, mas quando a pessoa percebe, ok, hoje está num dia mau, está distraído, tem que vir aqui ao quadro para... Exatamente. buscar a reação. Exato, exato. Relembrar. E depois também não é só isso. Há alunos que o professor sabe que são muito tímidos, se forem ao quadro vão se sentir expostos. É a experiência, percebe? É mesmo uma coisa que quando tu estás ali naquela posição muitos anos, começas a ter essa noção. Os que não conseguem fazer sozinhos vão mais ao quadro, os que são mais envergonhados vão menos, aqueles que tu sabes, porque já passaste, viste que sabem fazer, umas vezes são chamados porque ninguém está a conseguir fazer o que ele fez, outras vezes não são, a pessoa fica sossegado, já sabe fazer, para descansar, para mandar outro. Mas isso cada professor podem perguntar, a cada professor. Agora uma pergunta mais para aquele lado de... Não sei, mas é uma pergunta que acho que quase todos os alunos têm dúvidas há muitos anos. Que é a questão das casas de banho. Se as casas de banho chegar da escola, eu não estou a dizer que a culpa é da direção nem nada disso, mas de vez em quando também são os alunos que eles não têm muito cuidado e algumas coisas estão partidas, ou as casas de banho cheiram mal, as continhas às vezes não parece que elas limpam muito bem a casa de banho. Quando entra-se na casa de banho ou está lá as necessidades das pessoas e depois quando há alguma coisa arranjada, tipo sabonete ou isso, ou está sempre no chão espalhado, Exatamente. ou uma coisa assim. Como é que pensam em gerir essa confusão? Fiscal. Eu sou diretora há 10 anos. As casas de banho já foram intervencionadas 3 vezes. Já se mudou quase tudo nas casas de banho. As portas, São os alunos que As têm que ter mais maçanetas. cuidado, não é? É um bocadinho as duas coisas. Nós sabemos que tudo que tem muito uso tem que ser reparado mais vezes, mas os alunos também têm que ter mais cuidado. E depois, há um problema nos esgotos desta escola e de outras. A escola vai fazer 50 anos, as canalizações são muito antigas, em material muito antigo. Sim, e pode... Estão cheias de raízes das árvores E fura e... e estão sempre a romper. Não aguenta com o peso do alcatrão em cima, porque já é algo mais antigo. Depois o papel higiênico entope e o cheiro. Como nós estamos muito próximo do rio, o cheiro é forte. mais evidente. E é porque ainda na sexta-feira tiveram a desentupir as fossas aqui da escola. Porque não se, ali onde nós estamos a trabalhar nem se podia estar. O professor Carlos Reis sabe que o cheiro era horrível. Quando tem primeiro andar, ainda cheirava pior. Temos todos que tentar resolver essa situação, uma situação comum em todas as escolas. Isso é normal em algumas escolas, mas em outras escolas é sempre mais grave. Quanto mais novos são os alunos, pior é. Não é? Nas escolas secundárias não estragam tanto. Nas escolas básicas estragam mais. Eu no outro dia estava lá à casa de banho e estava a porta arrancada. Estão 2 portas já arrancadas. Uma delas não sei o que é que lhe aconteceu, não encaixa, e essa se calhar aconteceu a mesma coisa. Eu fui à casa de banho dos rapazes e estava lá A porta no de chão. fora, não é? Sim, a porta de fora no chão. Aqui, agora uma pergunta rápida. Sim, mas eu pedi rápido, para poder falar um pouco rápido. Isto tem a ver com as casas de banho. Nem sempre elas são mesmo limpas. Os contínuos estão sempre lá a ir. Só que os alunos também não têm cuidado, porque às vezes isso nota-se pelos kits tecnológicos, que muitas vezes têm que ir arranjar ou porque estragaram, e nota-se que eles não têm cuidado, e como a casa de banho tem muito uso e o kit tecnológico estragou, como por exemplo só um aluno, muitos alunos, junta o estrago e também sujidade. Mas vocês acham que as casas de banho deviam ser limpas mais vezes? É isso? Não é isso. Não, é que isso depois... São os não, alunos que têm que tomar mais cuidado, mas também não se pode Não, pois. pôr lá assim a vigiar-se o aluno quando está na casa de banho, né? Mas tem que ter mais cuidado.
Tem lá um sabão e depois aquilo gasta. Não há sabão na casa de banho, é isso que me deixa bué. Não, por Tipo, acaso não há- na casa não de banho há- dos rapazes adicionaram. O nosso, às vezes também há no nosso. mas Não, depois o nosso quando vamos há lá, muitas vezes. depois quando vamos lá não tem nada. Nós colocamos álcool, não é? Mas depois aquilo é meio peganhento, Depois não. da reunião pedi para colocar. Depois colocam, mas depois aquilo desaparece, ou está tudo espalhado, ou não há. Pois é, esse era o motivo porque não havia. Pois. Despejam na sanita. Uma dúvida rápida, uma dúvida rápida em termos dos professores fazerem distinção dos alunos. Há muitos professores que fazem isso e muitas vezes não nos acontece nada. Mas que tipo de distinção? Tipo, eu tenho hiperatividade e déficit de atenção e muitas vezes está-me a acontecer isto, dos professores não terem. Eu pedi para fazer uma pergunta e os professores passaram. Distinção assim, tipo, Vai dependendo de pessoa para pessoa. Olha, por exemplo, nós temos um amigo. Ai, mas eu queria dizer uma coisa, mas fala lá, Miguel. Nós temos um Fala amigo lá. na turma que está sempre a contar histórias. Da altura, os professores querem dar a matéria e não conseguem, então contas uma história. Depois da aula acabar, no intervalo, e então não deixa o aluno falar. Às vezes pode depender, porque, por exemplo, tu tens hiperatividade, podes fazer alguma coisa na aula que as pessoas não gostam. Então depois pensam que tu vais fazer a mesma coisa na pergunta. Estás a perceber? Posso interromper-te aqui, Miguel, se faz favor? Sim. É assim, isto aqui é a minha opinião de que nós sabemos que o André tem ali os problemas dele, só que não é por isso que ele tem o direito de desrespeitar ou algo do tipo as pessoas na sala. E os professores, por acaso, já me disseram várias vezes e me citaram várias vezes nas aulas que há comportamentos do André que eles não gostam. E, epá, não é que as pessoas tenham algo contra o André, porque o André é uma boa pessoa, ele é um bom... Exatamente, mas... Epá, o André, exatamente, mas na nossa sala de aula as pessoas não fazem nada de mal, a única pessoa que estás a defender és tu no momento. Por exemplo, o Djalki, ele também tem os problemas deles. As pessoas não o tratam mal e muitas das vezes tu pedes ir lá para trás para não teres que andar a discutir, entre aspas, com ele, mas quando vais lá para trás te distrais-te. É por isso que as pessoas às vezes não te compreendem do jeito que tu queres que te compreendam. Exatamente, mas como é que tu sabes que é com várias pessoas se não estás nas salas para veres? Há pessoas que eu conheço que eu sei que são quietas e que os professores fazem distinção de certos alunos. Mas olha, nós, seres humanos, todos distinguimos as pessoas e isso às vezes é para o bem, não é? Porque uns precisam de mais atenção, outros precisam de menos. Há realmente alunos para quem temos que olhar de uma forma mais atenta, não é, André? Agora, a verdade é que a boa educação toda a gente quer. E é verdade que um professor tende a não gostar de ser desrespeitado como toda a gente, não é? Tu também não gostas de desrespeita. Portanto, quando sentes isso, tens que tentar perceber o contexto, em que situação é que estás quando sentes isso, o que é que tu acabaste de fazer para o professor ter aquela reação, porque tu estás a crescer. E para cresceres bem e saudável e aprenderes com os teus erros e com os erros dos outros, porque também aprendemos muito com os erros dos outros, nomeadamente dos nossos professores, tu tens que analisar, não é? Quando te sentes assim, tens que analisar a situação e pensar o que é que eu terei feito, agora o que é que eu acabei de fazer para a professora me estar a dizer aquilo? Ou que olhar é que eu fiz? Ou será que ainda não tirei o caderno? Será que é porque eu ainda não fiz o trabalho de casa outra vez? Será que estás a perceber? Analisar e depois tiras as tuas conclusões. Porque na vossa idade, a primeira coisa que nós dizemos é: não é justo, é sempre comigo.
não é? Exato. Verdade. Exato. Eu lembro de ter a vossa idade e era assim, o mundo estava sempre contra mim, era horrível, aquilo era horrível. A minha mãe não gostava de mim, o meu pai não gostava de mim, a minha irmã estava sempre contra mim. Não. E a minha irmã mais velha.